esses pastores de fora para colocar lá. Ele vai pegar um advogado e nomear como juiz de paz. Ou melhor, juiz leigo. É o juiz leigo que não fez o curso, mas tem o curso de direito. Então ele só vai trabalhar com conciliação. Ele não tem autonomia para trabalhar no litígio. Aí ele é denominado como substituto. Ele não tem autonomia para pegar processo que for litígio. É só processual. Então é o juiz leigo. Então ele abre mão desse juiz de paz. Essa nomenclatura juiz leigo também é usada. Já foi mais usada, mas ainda é. Porque o que significa o juiz leigo? Simplesmente porque ele não tem uma formação jurídica. Mas ele... No caso, ela é advogada. Não, o juiz leigo que eu estou falando. Ela é juíza leiga, no caso. Mas ela é advogada, só que ela foi nomeada como juíza leiga, mas ela só tem autonomia de fazer conciliação. Mas continua sendo juiz leigo porque o juiz que leva essa nomenclatura geralmente é o juiz de direito. Então esse juiz de direito, ele só exerce essa função através do concurso, né? Sim. Então, se eu tenho uma nomenclatura de juiz e não sou juiz de direito, eu posso ser chamado de juiz leigo também, porque eu não exerço a função de juiz de direito, exerço uma função de juiz leigo, ou, na nossa nomenclatura, juiz de paz eclesiástico. Mas pegando aqui a pergunta, como que eu faço para exercer a função lá no cartório? Não é esse o nosso objetivo no curso, mas ele se faz necessário, alguns esclarecimentos, só para a gente conhecer também, né? Então, como que eu faço para ser um juiz de paz lá no cartório? Eu tenho que ser indicado. Como que eu vou fazer para ser indicado? Procure alguém que trabalhe lá no cartório, converse com a pessoa, apresente o seu currículo, né, as suas qualificações, mostrando que você tem capacidade para exercer essa função, e se essa pessoa te indicar o seu nome lá no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça pode te nomear para exercer a função de juiz de paz lá no cartório, desde que o cartório necessite também de um juiz de paz, porque pode ser que já tenha e não está necessitando no momento. Mas se tiver, e o seu nome está lá, né, como uma pessoa que foi indicada, o Tribunal de Justiça pode sim te nomear e você exercer a função. Então você pode exercer essa função, uma função nobre, né, lá no cartório, que é a função do juiz de paz, o celebrante de casamentos. E como disse o pastor Edivaldo, aquele que também trabalha na área da conciliação, né, para ver se realmente o casal, eles estão decididos a se separar. Então essa é uma área que o juiz de paz também trabalha muito. E que é uma área, trazendo agora para a parte eclesiástica, nós nem começamos a falar ainda, mas vamos começar a falar já já, e que é uma área que também nós, como juízes de paz eclesiásticos, podemos também trabalhar, que é na área de conciliação, e eu acho que devemos. E alguns já trabalham, e muito, porque hoje em dia, eu sempre tive um pastor que ele falava bem assim, olha, o casamento passou de 3 anos, pode perceber que ele já começa a ficar já mais, digamos assim, estabilizado, mas as brigas nunca vão deixar de existir. Sempre vai ter, infelizmente, sempre vai ter. Alguns menos, outros mais, mas ela sempre está ali, né? O conflito sempre existe. Infelizmente hoje há um índice muito grande de crentes querendo se separar de nosso meio. Exatamente. Muitos já estão se separando. Até porque, digamos assim, o nosso sistema, né, a forma como as pessoas culturalmente elas vivem, né,
elas têm um entendimento disso. Vou casar. Se der certo, continuo. Se não der certo, me separo. Né? E aí tem pessoas que casam uma vez, casam duas, casam três, casam quatro, casam 5 vezes. E aí não pararam para pensar, né, que o conflito ele sempre vai existir em todos os casamentos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos que ter paciência. Eu fiquei admirado com o pastor, né, o pastor Silvanei, perdão, pastor. Quando eu falei bem assim, poxa, a secretária, né, nós estávamos aqui preparados para entrar, eu falei, nossa, a secretária não vai vir já fiquei logo aflito. Ele falou, pastor, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Aquela palavra que ele falou me fez acalmar. Eu falei, é verdade, pode ser que ela já esteja chegando já, e como aconteceu, ela explicou, não, pastor, eu me desculpe, cheguei atrasado porque tive que fazer isso, isso e isso, mas cheguei, estou aqui, graças a Deus por isso. Então, nós que temos Cristo como referência, por isso somos chamados de cristãos, né? Nós temos um entendimento, que esse entendimento é passado através dos pastores para as igrejas sobre o casamento. E talvez por isso que na parte da igreja a gente não vê tantos divórcios, mas é como o pastor também disse, mas está havendo muitos, tem muitos cristãos que querem se separar, e às vezes por pouca coisa, por besteira. Eu acho que é a questão mesmo da cultura que está entrando, de certa forma, na igreja também. Né? Tem uma palavra que está em Hebreus, alguém pode pegar a Bíblia, aí, até mesmo no aplicativo, Hebreus, que diz que Deus ele faz uma menção sobre o matrimônio, né, o casamento, e eu gostaria que o pastor lesse essa palavra aí, para a gente ver a importância, agora trazendo para o nível eclesiástico, né, Hebreus, deixa eu pegar aqui, que eu só folheando aqui, que eu não fiz a nota. Assim, o pastor, na verdade, nessa área de casamento, ele atua também como psicólogo, porque esse curso de juízo de paz, eclesiástico, ele vai trazer assim uma ferramenta mais justamente nessa área. Uma vez uma irmã me chamou no gabinete, pensa só, ela há quase 20 anos casada, se converteu, já tinha mais ou menos 5 anos no evangelho, só que o marido dela trabalha à noite e chega pela manhã. O pai dela morreu, aí de manhã ela pegava as 2 meninas, 2 filhas, e ia para a casa da mãe em um outro bairro. O outro marido chegava em casa, não encontrava nem ela nem as filhas. E aí, às vezes, no fim de semana, ele pegava as meninas e ia tá. pro bar. Aí ela me chamou e disse assim, pastor, eu vou me separar. Já achei. Eu vou me separar, eu não aguento mais meu marido. Isso. Ele pega minhas filhas e fica levando pro bar e tal, e fica reclamando que eu vou pra casa da minha mãe. Ela ia dormir na casa da mãe. Agora a mãe mora lá embaixo, o irmão morando na casa de cima, casado. Quer dizer, a mãe não estava só. Mas ela estava pegando as filhas de manhã cedo, quando o marido chegava do trabalho, e indo na casa da mãe. Então, às vezes ia na noite anterior, quando ele saía do trabalho. Aí eu perguntei, minha irmã, sua irmã passou, sua mãe foi casada há quantos anos? Ela passou muitos anos, mais de 40 anos e tal. Eu falei, quando foi que sua mãe largou o seu pai para ir para a casa de algum filho, ou algum irmão, algum parente, ou até da mãe dela, deixou o seu pai sem assistência para ir cuidar do familiar? Ela falou, nunca. E como é que a senhora quer que o seu marido trabalhe à noite? Chegue pela manhã, não encontra nem a senhora nem os filhos, e se sinta satisfeito com uma situação dessa? Se sua mãe nunca fez isso, o que a senhora quer fazer com o seu marido? Então, na verdade, às vezes a pessoa se encontra até crente. Então você, nessa hora, você vai, na verdade, pedir primeiro sabedoria a Deus e trazer uma palavra de conscientização. Por isso, quando não entra os dois no gabinete querendo separar. Então, você vai dar uma de juiz de paz, por que vocês querem separar? Não existe uma outra situação que possa resolver isso, um outro caminho que a gente possa... E tentar convencê-los a não separar. Então, perceba... Casa para separar, vocês não vão ouvir? Verdade, concordo.
Não. Então veja que ele, nessa função, já exerceu a função do juiz de paz no quesito conciliação, né? Porque poderia ter uma separação, poderia, mas ele interviu com uma palavra, com um conselho, separou? Não separou. Assim, mas já que a senhora quer fazer, olha só, conselho, já que a senhora quer fazer, está perto de sua mãe, porque sua mãe não está sozinha, sua mãe tem o seu irmão lá. Faça o seguinte, meu irmão, pegue sua casa aqui, venda o aluno e compra uma casa para que sua mãe mora lá. E ela fez isso mesmo. Pena que eu perdi a ovelha. A dona é essa, né? Graças a Deus está bem. Mas graças a Deus foi da parte do Senhor. Não deixou acontecer, se espalharem, né? Então veja, Hebreus capítulo 13, versículo 4, olha a importância que Deus dá ao matrimônio, ao casamento. Ó. Venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio. Olha a importância. 13, 4. E o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, veja que essa questão não é uma questão só de sociedade, de lei, de você apenas exercer a função de uma conciliação. Amém, é tudo isso. Mas veja que, do ponto de vista bíblico, Deus dá uma importância muito grande para a área do casamento. E não só dá uma importância muito grande, como ele julgará aquele que desprezar o matrimônio. E como que a gente despreza o matrimônio? Fazendo isso. Casando, separando, isso, aquilo, tal. Lógico que é um assunto que abrange muitas coisas, causa muito debate, poderíamos falar vários exemplos, mas não é a questão agora. Ok, pessoal? Vamos lá. Artigo 98 da Constituição de 1988. Como deveria ser o ingresso do juiz de paz oficial para exercer a função no cartório? Deveria ser exatamente desse jeito. Inciso 2. Justiça de paz deveria ser remunerada. Perceba que haveria um salário, né, uma remuneração, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto. Então teríamos que ter eleições essas que até hoje não foi, não colocaram em prática, né? Não, podemos até que não foi respeitado ainda esse artigo da Constituição, né? Que é lei, né? Que está lá, que não foi anulado, está escrito ainda e até hoje, desde 88, não foi ainda respeitado. Pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos, perceba que é bem parecido com os outros cargos também que são exercidos pelos políticos no geral, né? E competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, que é a função primordial, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação. Então, ele ia verificar de ofício, se tivesse alguma questão também de impedimento para o casamento, ele poderia, tivesse uma impugnação apresentada, né, ele poderia não autorizar o casamento, então os noivos não seriam habilitados. Então ele também exercia essa função ainda é exercida, né, e exercer atribuições conciliatórias, que também são exercidas também, sem caráter jurisdicional, como o pastor explanou aqui, apenas mesmo a questão da conciliação em si, né, não tem um caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Essas outras é que não tem mais o exercício nessa função. Ok, pessoal? Então aqui nós estamos vendo
o juiz de paz oficial, esse que trabalha lá no cartório. Por que é importante nós vermos a questão do juiz de paz? Para conhecer um pouco dessa história, um pouco da atualidade, entendermos o porquê do juiz de paz eclesiástico. Nós vamos entender, vocês vão perceber que com esse entendimento do oficial, nós entendemos o eclesiástico. Então, qual é a situação atual do juiz de paz oficial, que trabalha lá no cartório? Primeiro, vou passar para o próximo slide. A situação atual do juiz de paz, numa forma de brincadeira ali com o professor Raimundo, o salário, o saudoso Chicanísio, né? O salário, ou seja, qual é a situação dele? Ele é um voluntário, ele não tem remuneração, a forma do ingresso dele para exercer a função não é pelo voto, como está escrito na Constituição, no artigo 98, inciso 2, não é pelo voto, tá? E ele exerce voluntariamente essa função, não tem remuneração, ok? Então, todos os juízes de paz que trabalham nos cartórios do Brasil, nenhum tem remuneração. Por isso, vem a questão de que eles indicam mais aquelas pessoas que já estão ali, exercendo uma função diferente no cartório, que para exercer voluntariamente essa função, digamos assim, não dá muito trabalho, podemos dizer assim, né? Um juiz de direito que já está ali nas demandas todos os dias, de repente ele separa um dia oficial que ele vai celebrar o casamento civil, né? Um oficial do cartório. Então, por isso que tem essa proximidade das pessoas que já estão envolvidas ali, que são nomeadas para exercer essa função, porque não tem uma remuneração, então não tem também muitos interessados a exercer essa função, né? Agora, tem pessoas que ainda, mesmo assim, para exercer a função voluntariamente, têm o interesse de exercer, então vão lá e se candidata para exercer a função de juiz de paz. Se for nomeado, exerce a função. E atualmente, essa é a questão. Então já tivemos, por exemplo, se você pesquisar depois na internet, você vai ver que em vários momentos já se falaram sobre isso na Câmara dos Deputados, no Senado, já debateram sobre isso. Teve momentos que quase tivemos eleições, teve momentos que quase tivemos uma emenda constitucional para colocar o juiz de paz por concurso público. Teve momentos de várias formas, mas no momento atual ninguém fala mais sobre isso e deixa lá esquecida essa questão. Questão esta que poderiam reaver e solucionar de uma vez por todas essa questão, mas se acomodaram. Também o país tem tantos problemas que eu acho que sufocam essas questões que poderiam também ter uma atenção especial e acabam tendo essa desatenção pela necessidade de outras, digamos assim. Talvez seja por isso também. Mas essa é a situação atual do juiz de paz oficial, esse que trabalha lá no cartório. Ok, pessoal? Lá onde a gente mora são 1, 2, 3, são 4 municípios. E existem 3 juízes de paz lá que eles são remunerados. Recebem lá da prefeitura de lá de Camaçari. O senhor acha que é o quê, né? Está havendo alguma, sei lá, tipo, fraude? Está havendo alguma coisa, erro, né? algum erro. Está sim. Porque eu sempre soube que realmente como é que eu posso dizer, voluntário. Sim. Sempre soube. E lá está sendo remunerado. Está havendo alguma coisa porque não tem lei específica para a questão da remuneração. Então, se não tem lei específica, pode estar havendo algum erro. Porque todas as autoridades,
elas estão submissas a seguir as regras, né? Então, não sei o que está havendo, mas se for dessa maneira, como você está falando, está havendo algum erro. Então ele entrou como se fosse um juiz de paz oficial, né? Não. Ele está como se fosse oficial, ele sendo normal. Não sei, eu desconheço desconheço o caso, não tem como opinar. Tem alguma coisa errada aí. Pessoal, deixa eu fazer uma breve introdução aqui. Nós vimos que, por exemplo, o pastor Edivaldo, ele se levantou, e vocês também podem ficar à vontade quando surgir uma necessidade, tá? De tomar uma água, um café, ir ao sanitário também, podem ficar à vontade, tá? Mas o curso vai correndo porque o tempo é curto, né? E a gente precisa pegar todo o conteúdo aqui. Eu estou passando esse folheto aqui para vocês, né? Para a gente ter um breve entendimento de como que funciona os elementos de uma lei, porque depois eu vou passar para os senhores duas leis aqui, a Lei 1110 e a Lei 6.015, tá? Então, antes de passar as leis, eu quero fazer uma breve introdução aqui aos elementos da lei, para que a gente possa fazer uma leitura correta e até mesmo adquirir um entendimento correto também, né? Nós temos, por exemplo, já um costume bíblico de falar bem assim, olha, abre a Bíblia no capítulo tal, versículo tal, não é assim? E aí nós falamos primeiro o nome do livro, nós falamos o capítulo e o versículo para identificar ali, né, uma questão e abordar aquela questão. Com a lei a mesma coisa, nós temos que saber o número dela, o artigo, né, e assim por diante os demais elementos da lei. Então, para ter um breve entendimento, eu quero passar para vocês isso aqui e vamos fazer uma breve leitura para depois fazermos a leitura da lei que será distribuída aqui, das leis, a Lei 6.015 e a Lei 1.110, ok? Vamos lá então. Os elementos da lei. Deixa eu colocar aqui também no... Vamos lá. Os elementos de uma lei. Entenda como a estrutura das leis no Brasil. Como é a estrutura das leis no Brasil. Então nós temos aqui uma simulação de uma lei, tá? E a explicação em si. Presidência da República, Casa Civil, tal. Embaixo, número de referência e data da lei. Então toda lei ela começa com o número de referência e a data. Por exemplo, olhem para cá. Nós temos aqui a lei de número 6.015, seguido da data. A lei de número 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Então, quando você quiser identificar uma lei, você tem que procurar o número e a data dessa lei para você identificar. Porque nós temos diversas leis em nosso país. E às vezes até mesmo para a defesa do consumidor, para você ter um entendimento numa questão, num processo, porque hoje em dia tem tantos conflitos, né? Aí você precisa ter um breve conhecimento. Não estou dizendo que você tem que estudar, fazer direito, não é isso. Mas pelo menos um entendimento inicial você tem que ter para você até mesmo não ser passado para trás, né? Não ser enganado. Uma vez eu estava conversando com uma operadora, um banco Bradesco. E eu estava vendo no meu saldo que estava sendo cobrado uma taxa, já havia 4 meses, chamada cesta de serviços. Aí eu falei, por que está sendo cobrada essa cesta de serviços,
sendo que eu não contratei essa cesta? Eu fui pesquisar e vi que os bancos não podem cobrar obrigatoriamente essa cesta. Eu liguei para o banco, né, e falei, olha, eu quero o reembolso dos valores que foram cobrados e não quero esse serviço, dessa cesta de serviços aí. Ele falou, olha, a sua conta ela é obrigada a ter essa cesta de serviço. Eu falei, não é, e citei a lei de referência, o número da lei seguido da data. Falei, a lei tal, não me recordo agora, da data de tal, diz que, e citei tal. Aí ele falou bem assim, vou te passar para um outro setor, e me passou para esse outro setor, ou seja, já desconversou. Quando passou para esse outro setor, foi um gerente que me atendeu. Senhor Giovanni, depois não, tal, vamos fazer o reembolso dos... Fez o reembolso e tirou a cesta, resultado. Então, é importante conhecermos, e na função de juiz de paz eclesiástico, é importante você conhecer, importante não, é necessário você conhecer essas duas leis aqui. A lei 1110, essas duas folhinhas só, mais nada. Perceba então que não tem dificuldade nenhuma de você, digamos assim, decorar, aprender, né, ter um entendimento dessas duas leis aqui, que é a lei de número 1110, de 23 de maio de 1950, tá? E a lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Essas duas leis, você como juiz de paz eclesiástico, é obrigado a aprender, é obrigado mesmo. Por quê? Porque na função, no exercício da função, você vai precisar cumprir os requisitos dessas duas leis aqui. Então, por isso que nós estamos aprendendo um pouquinho sobre os elementos da lei para sabermos interpretar da forma correta a lei. Então, vamos lá. Os elementos de uma lei. Primeiro, temos que saber o número e a data da lei. É o primeiro passo. Aqui já foi citado as duas leis que precisamos aprender. Depois vem a ementa. A ementa é essa parte aqui, tem no televisor aqui também. Essa parte ela descreve sucintamente do que trata a lei. Muitas vezes termina com a expressão e dá outras providências. Olha só, por exemplo, a lei de número 6.015, de 31 de dezembro de 1993, ela vai aqui na ementa tratar sucintamente o assunto. Diz aqui, dispõe sobre os registros públicos. Então, essa lei, ela trata de quê? Dos registros públicos. Então, ela sucintamente fala, olha, dispõe sobre os registros públicos. Essa lei. E dá outras providências. Então, geralmente termina com essa expressão, e dá outras providências. Depois nós temos aí, nos elementos, o preâmbulo. Essa parte representa o espírito da lei, não muito utilizado no Brasil. Por isso nós não vamos falar muito, porque não é muito utilizado. Ela representa o espírito da lei, o preâmbulo. Ela só tem, apesar de aparecer na Constituição, depois do preâmbulo, vem as demais subdivisões. Então, na Constituição tem um preâmbulo. Nas demais leis não tratam muito do preâmbulo, mas o preâmbulo da Constituição, na Constituição, aliás, tem um preâmbulo, que é o espírito da lei, expressa o espírito, expressa o sentimento de que foi criado, quais foram os motivos que foram criados essa Constituição. Aí você vai ver lá, alguém pode, deixa eu abrir aqui mesmo, para vocês verem o preâmbulo da Constituição Federal. Lembrando que a Constituição Federal, ela é a carta magna do nosso país, né? Olha só. Então nós temos aqui o preâmbulo da Constituição. Veja o que diz
qual é o espírito da Constituição da República Federativa do Brasil? Nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais. Veja então que o espírito da Constituição ela está embasada em direitos sociais, né? E com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgando sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Engraçado que aqui está se fazendo a menção de Deus, né, na Constituição. Então, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição. Aí vem a Constituição. Muito bacana isso, né? A promulgação sob a proteção de Deus. Muito bacana. Inclusive, o presidente da República, que é agora o Jair Bolsonaro, né? Ele, na sua posse, ele fez uma oração também, coisa que em outras eleições a gente não viu, né? Essa questão também, fazendo a menção de Deus. Mas, enfim, esse é o preâmbulo, o espírito da lei. Não encontra nas demais leis. Vamos aqui, só umas partes que nos interessa aqui, para darmos continuidade. Vamos lá. Depois tem título, capítulo e seção. Esses três requisitos aqui, quase todas as leis têm, às vezes algumas têm só o capítulo, ou enfim, mas não interessa muito para a gente agora focar nesse assunto, porque quando você abre uma lei, você pode ir direto no artigo para entender alguma questão que você queira entender à luz da lei. Então você pode ir já direto no artigo, os artigos são, né, mais fáceis de serem identificados. Vamos lá. Mas de qualquer forma o título, né, que está escrito aí, título 1, o título pode ser dividido em capítulos, o capítulo pode ser dividido em seções e assim por diante. Vamos agora ao artigo. Artigo. A parte inicial é chamada de caput, cabeça em latim, e anuncia a regra geral. Então veja, perdão, deixa só uma olhadinha para cá agora, deixa eu dar uma explicação rápida. O artigo, ele é o caput, é chamado de caput porque ele é o que encabeça, digamos assim, a cabeça do assunto. Qual é o assunto cabeça? Suponhamos, vamos pegar aqui no artigo, por exemplo. No artigo, deixa eu até passar essa lei para vocês já, vai passando aí. Passa aí a lei. Deu uma aqui, acho que sobrou uma, né? Faltou alguém? Falta eu. Deus abençoe. Bom, então vamos lá. Pegue aí, é a lei 6.015, não é isso? Todos pegaram a lei 6.015? Ou foi a 1.110 no meio aí? Não? 6.015, todos? 6.015, né? Cuidado para não esbarrar por causa da... Então vamos lá, 6.015. Essa não é a 6.015. Essa foi errada. 6.015, essa daqui, ó. Isso. 1.110 é daqui a pouco. Vamos pegar aí o artigo 73. Quem identificou o artigo 73? Ok? Ok, pessoal? Todo mundo identificou? Diz assim: no prazo
de 30 dias a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo do casamento religioso, requerer-lhe o registro oficial do cartório que expediu a certidão. Aí depois nós vamos ver os parágrafos que vamos falar aqui daqui a pouco. Mas qual é o que está encabeçando aqui? Qual é o assunto desse artigo? E o assunto desse artigo é que no prazo de 30 dias a contar da realização do casamento, o celebrante, ele pode, o interessado, ele pode apresentar o termo do casamento religioso e requerer-lhe o registro oficial. Então isso é o assunto, digamos assim, chave, é o cabeça do artigo. Depois você pode ver que os parágrafos abaixo, o parágrafo 1º, 2º e 3º, vão detalhar o assunto do artigo 73. Então eles vão detalhar, mas eles estão detalhando o quê? O assunto que encabeçou o artigo 73. Qual é o assunto? Sobre requerer o registro ao oficial do cartório, o registro do casamento. Então, como é que eu faço para requerer o registro do casamento no cartório? Aí o artigo 73 trata disso daí, e os parágrafos abaixo vai detalhar como que é o passo a passo, o que você deve fazer. Então, por isso que ele é chamado de caput, é o cabeça. O artigo sempre é o caput. Vamos voltar agora para essa folha aqui, ó. Elementos da lei. Agora, o parágrafo, né? Após o artigo, após o caput, né, o artigo, nós temos aqui agora o parágrafo, que é esse símbolo, como se fosse um S em cima de um outro S. Um artigo pode conter parágrafos, como este, que é um S em cima de um S. Os parágrafos possuem numeração arábica, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E são acompanhados do símbolo SS, um em cima do outro, né? Os parágrafos servem para explicar aspectos importantes da lei que não estão evidenciados no caput, além de exceções à lei. Então veja que ele vai trazer aqui, evidenciar assuntos do próprio caput, porque o que está encabeçando é aquele artigo. Então aquele assunto, os parágrafos vão detalhar aquele assunto. Então, o que você quiser saber em detalhes daquele artigo, você vê nos parágrafos abaixo, tá? Aí depois entra em um outro assunto, através de um outro caput, de um outro artigo. Por que isso é importante nós conhecermos? Porque às vezes você vai ler a lei e você está precisando fazer o assento. Há um modelo aqui que eu vou entregar para vocês daqui a pouco. Vocês vão precisar fazer um termo, um assento. Esse assento aqui, o termo do casamento, precisa estar em conformidade com a lei. E aí você vai ver na lei e você vai falar, poxa, deixa eu ver aqui o que a lei diz que eu tenho que inserir nesse termo para ter validade. E aí então você vai lá no artigo, para você não misturar as coisas com esse entendimento. Não, o que trata sobre o termo é isso aqui. O artigo 73, então deixa eu ver se tem os parágrafos. Tem os parágrafos que vão detalhar. Então aí você se restringe a leitura apenas aquele artigo para entender como fazer o seu termo. Apesar que eu já vou entregar aqui, como diz na linguagem popular, mastigadinho para vocês, né? Além de impresso, eu vou mandar também por e-mail para que vocês tenham ele em forma editável. Você vai tirar apenas meu nome aqui, o nome dos noivos e colocar, substituir através dos nomes que serão necessários serem inseridos aqui. Então eu vou entregar para vocês já mastigadinho, já tudo prontinho, mas é necessário também entender como faz, não é verdade? Até mesmo para você entender o que você está substituindo ali, o porquê que está sendo substituído, para você ter essa luz, né, essa clareza. Então o entendimento de conhecer os elementos da lei é esse, é você ter uma clareza sobre o que está escrito. Como, por exemplo, a Bíblia, nós já temos
um entendimento de como fazer a leitura. Nós sabemos que tem um livro, tem um capítulo e tem um versículo para chegar em um determinado assunto. A lei é a mesma coisa. A lei tem o número, tem a data da lei, para você identificar qual lei que vai tratar aquilo ali, e depois tem os artigos que vai tratando especificamente, detalhando, e depois dos artigos tem os parágrafos que vão detalhar os capotes, né? Os assuntos principais que trata a lei. Então essa é a questão. Voltamos aqui para os elementos da lei, que são poucos, só para a gente ter um breve entendimento, que vamos fazer a leitura da lei, e é necessário, né, ter esse entendimento. Nós temos aqui, então, no exemplo, parágrafo 1º, parágrafo 3º, né? No parágrafo 2º aqui, quando o artigo possuir apenas um parágrafo, ele aparecerá como parágrafo único. Vamos ver se na nossa lei tem um parágrafo único. É a lei 6.015 que vocês estão aí. Não tem. Deixa eu ver a 1110. Não tem não. Mas o que acontece? Por exemplo, se tiver mais de um parágrafo, vai estar lá parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º. Se tiver um parágrafo só, não vai estar lá parágrafo e o número 1. Vai estar escrito parágrafo único, ok? Então na nossa lei não tem para a gente visualizar aqui, mas se tiver um parágrafo só, não vai estar lá o parágrafo 1, vai estar escrito, em vez de ser o número, numeral, vai estar escrito parágrafo único, ok? Isso é importante. Elementos da lei, vamos lá novamente, só para finalizarmos aqui. Artigo 2º. Até o 9º artigo de uma lei, a numeração deve ser ordinal. 1º, 2º, 3º, ou seja, da ordem, né? 1º, 2º, 3º, até o 9º. A partir do 10º artigo, a numeração torna-se cardinal. 10, 11, 12, 13. Isso aqui é só um detalhe na hora da pronúncia, por exemplo. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Depois artigo 10, 11, 12, 13, 14. Só mesmo a questão da pronúncia. Não faz tanta diferença assim, mas é importante. Parágrafo único, mantém-se. Deixa eu colocar ali também. Eu tive um problema com o casamento, por causa de falta de organização. Sim. A menina chegou para minha esposa e disse que tinha que casar dentro de uma semana. Eu falei, uma semana? Eu disse, como assim? Ela chegou para sua esposa e disse que tinha que se casar dentro de uma semana, Pô, certo? Ele arranjou sítio, arranjou um pouco assim, então... Aí a secretária disse, fale com a secretária, vê se a secretária tem condições de ajeitar a documentação. Eu sei que eles arranjaram lá a documentação, foram lá, o cartório liberou, nós levamos para o sítio, toda a documentação, para realizar lá. Mas só que assim, então ela pegou, deu os nomes lá, a secretária, usou a escola que deu errado. Eu sei que ela botou o nome dos pais no lugar que era para ser o nome dela e do noivo. Aí quando chegou lá na hora que eu peguei para poder fazer a leitura, que eu fui. Aí não, é o nome dos pais e tal. Uma pergunta, ela mesma é quem desenvolveu esse documento? Ela mesma, a secretária. Ela trocou os nomes. Trocou os nomes, sim. Assim, muito. Aí se você vê a questão de você querer muitas vezes ajudar a pessoa, fazer as coisas para poder ajudar a pessoa, não deixar de fazer, e você muitas vezes se prejudica, porque é você que está ali celebrando. E quem está em paz, e muita gente está em paz, pensa, na verdade, como você é o pastor, pensa que você que não está fazendo a coisa assim. Sim, sim, porque você que está representando ali, né? No casamento, né? na verdade, você tem que ter um ensaio, você tem que ter tempo para preparar a documentação, você tem que ter, fazer entrada de padrinhos, fazer entrada de noivo. Então, você tem que ter um tempo para isso. O certo é você fazer isso, fazer um ensaio. A questão da data, como que funciona? É necessário ir lá no cartório, perdão, e requerer habilitação. É nessa hora que o oficial do cartório
Eu vou explicar sobre isso também. É nessa hora que o oficial do cartório, ele vai verificar os documentos dos noivos e fazer uma pesquisa se eles têm algum impedimento. Uma pesquisa que eu falo é em sistema mesmo. Vai verificar a vida de cada um deles para ver se tem, sim, já é casado, se é divorciado, mas já foi concluído e tal, inúmeras coisas. Se é um estrangeiro que está de forma talvez ilegal, são várias coisas. Então, verificado, o oficial então de registro vai pegar e ver se tem algum impedimento. Se não tem, o oficial então vai lançar o edital, né, que eles estão habilitados, e vai te dar um documento chamado habilitação. Quando a pessoa ela quer se casar, ela precisa se programar para dar entrada 30 dias antes da data que ela está se planejando o casamento. Por exemplo, eu quero me casar no Natal, 25 de dezembro. Então, 25 de novembro, dê entrada no cartório, um mês antes, para que você tenha tempo, né, para que o cartório também, nesse período de verificação, de processo da habilitação, dê tempo para você pegar a habilitação e conseguir casar nessa data. O que acontece, às vezes, é que tem pessoas que elas querem casar em tal data e fazem tudo planejado para aquela data, só que desconhece que ela precisa se antecipar para dar entrada no cartório, para ter esse tempo para o cartório emitir a documentação para ela que ela está habilitada em tempo hábil da data que ela almeja se casar. Então, ela tem que ter esse cuidado. E, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, ela fala, eu quero tal dia, quero a semana que vem me casar. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. E a gente tem que conhecer isso para não cair nisso, nessa questão. O cartório fiz essa data aqui. 13 meses é o limite. Você não pode querer casar daqui a 4 meses. Por isso que tem que ir com antecedência da entrada para você estudar Oi? A questão da data, né? A questão da data. No caso, pastor, geralmente é a questão da documentação, que o cartório lhe dá essa habilitação. Quando eu me casei, a minha documentação foi toda para a igreja. Eu não precisei ir lá no cartório passar por esse processo. Por isso, como que se dá esse processo? Qual é a maneira correta? Quando você se casou no civil primeiro e depois... A documentação foi toda em... Não, nós levamos tudo para a igreja. Nós pedimos, eu fui lá, entendeu? Então alguém da igreja levou para o cartório. A secretária levou. Sim, pode. Ela tem que fazer essa programação. Esse é o assunto que eu vou abordar também daqui a pouco, que o juiz de paz eclesiástico, ele pode prestar um serviço, né, de celebrante de casamento, onde ele pode fazer todo o processo de maneira que os noivos não precisam ir ao cartório. O juiz de paz eclesiástico faz todo o processo. Vou explicar isso daqui a pouco. Segura um pouquinho para não misturar um pouquinho as coisas. Vamos só finalizar a questão dos elementos? Então vamos lá. Temos os artigos, temos os parágrafos e temos os incisos. Qual é a finalidade do inciso? Os incisos, este é um exemplo de inciso. Alguém identificou depois do artigo 3º? Tem aí, ó, os incisos, este é um exemplo de inciso. Eles receberão numeração romana. Então, a numeração romana são os incisos da lei, tá? Normalmente listam as várias situações em que a regra deve ser usada. Então, é uma lista, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vier. Por exemplo, o celebrante precisa apresentar o termo no prazo de 30 dias. Aí vem os incisos. Estou dando um exemplo que não existe, viu, pessoal? Só para dizer. Porque é uma lista. Precisa apresentar o termo, precisa apresentar identificar o RG na hora, precisa autenticar, reconhecer firma, tal. É uma lista de coisas. Então, ele só serve para listar. Os incisos são algarismos romanos
e serve para listar, ok? Vamos passar rápido essa parte para a gente entrar na lei? Depois vem as alíneas, né, que são divisões dos incisos, são ordenadas por letras minúsculas, A, B, C, D. Então, cada inciso ainda pode ser dividido pelas alíneas ainda. Então, isso é quando se necessita muito detalhe sobre a lei, para que não haja uma má interpretação da lei também. Então, uma lei que precisa detalhar muito, olha, isso, isso e isso. Depois vem os incisos fazendo um checklist ali, depois vem as alíneas detalhando os incisos. Ou seja, isso aí é só mesmo para que não haja dúvidas mesmo, para detalhar bastante a questão da lei. Ao final da lei, é comum constar o local, data de sanção, assim como a assinatura das autoridades que sancionaram e, enfim. Mas só para a gente entender aqui, qual é o entendimento que nós estamos tendo aqui? Para você identificar a lei, o que se faz mais necessário para a gente aqui? Você precisa saber o número e o que mais, pessoal? Já esqueceram? O artigo? E a data da lei. A data da lei. Isso é o que você precisa saber. Então, por exemplo, se você quer saber qual é a lei que trata do casamento religioso com efeito civil, você precisa saber qual o número e a data. Nós temos 2 exemplos aqui. Essa daqui é uma que trata. A Lei 6.015 é o número dela, da data de 31 de dezembro de 1973. Depois, você precisa saber que, por exemplo, essa lei aqui, nós estamos apenas com 3 artigos dessa lei. Mas se você pegar essa lei na íntegra, você vai ver que ela tem muitos artigos. Nós estamos no 71, 2 e 3. Mas até chegar aqui, já teve outros artigos. Então, para você identificar o assunto que te interessa, aí sim, você tem que recorrer ao artigo. Aí você vai ver qual artigo que trata, né? O capítulo também, ele vai fazer, ele encabeça ali o tema, né? Sobre o casamento, sobre o registro do casamento religioso para efeitos civis, sobre, enfim, a habilitação. E depois você vai ver os artigos que vai dizer a regra de cada um desses. E nos artigos tem as separações, como eu disse, nos parágrafos que vão detalhar os artigos, depois tem os incisos, as alíneas, que só vão detalhar a questão dos artigos. Mas o mais importante aqui para a gente seria isso. Todos entenderam? Aqui só é para se basear, né? Aqui é só para a gente aprender como fazer uma leitura da lei. Por quê? Porque se faz necessário nós termos o entendimento dessas 2 leis. Então nós temos que entender essas 2 leis, ok, pessoal? Vamos voltar para o slide? Depois de entendermos a estrutura da lei, vamos conhecer agora um pouquinho. E aí nós vamos começar a abordar a questão das leis, já que juiz de paz eclesiástico, finalmente chegamos nessa parte. Juiz de paz eclesiástico. Por que temos ali a figura de uma pessoa com a Bíblia na mão? E antes nós não tínhamos essa figura, porque a religião em si não se faz necessário para a função do juiz de paz oficial. Mas o juiz de paz eclesiástico, como já diz o nome eclesiástico, é alguém que está inserido no contexto religioso. É alguém que faz parte da igreja. Então nós temos ali, como por exemplo, a figura de um pastor com a Bíblia na mão, se referindo à parte eclesiástica. Conceito de juiz de paz eclesiástico. Vamos ver aqui o conceito. O conceito refere ou pertence ao âmbito da igreja ou de seus sacerdotes eclesial. Então, o juiz de paz eclesiástico é quem?
é aquele que está no âmbito da igreja, ou que pertence à igreja. Por isso é eclesiástico, que se pode referir a qualquer membro pertencente à igreja, indivíduo que pertence ao clero ou que faz parte dos serviços sacerdotais, tais como sacerdote, padre ou pastor. Qualquer um desses faz parte do âmbito eclesiástico, né? Desses serviços sacerdotais, né? Bom, vamos ver agora aqui a questão do casamento, que é a hora que nós vamos fazer uma interação aqui com as leis, tá? Gostaria da atenção de um minutinho dos senhores. Então veja bem, até o momento, vamos fazer só um resumo aqui. Até o momento, nós vimos aqui quem é o juiz de paz oficial, correto? Qual a função dele? Atualmente, como que está essa situação do juiz de paz oficial? Vimos que a função dele é de celebrar o casamento civil e que, independente disso, não entra essa questão de religião, tá? Vimos algumas coisas relacionadas a isso. Agora nós estamos entrando aqui numa parte que nós temos que ter um entendimento para a gente, que está no âmbito da igreja, que fazemos parte da igreja, que agora entra a parte eclesiástica. É onde nós vamos somar a parte civil à parte eclesiástica. É aqui que a gente começa a ter o entendimento do que vai gerar, né, esse relacionamento do civil com o eclesiástico. Então, primeiro, o que é o juiz de paz eclesiástico? O juiz de paz eclesiástico é aquela pessoa que pertence a uma igreja. Não necessariamente precisa ser pastor para exercer a função de juiz de paz eclesiástico, ok? Isso não é regra. Pode ser, aqui eu abro um parênteses, pode ser que na sua igreja ou em outra igreja se faz necessário através da doutrina da própria igreja que diz que tem que ser pastor para celebrar casamentos. Pode ser, tá? Mas regra que eu falo essa, que é a regra que rege nos cartórios. O cartório não vai exigir que você seja pastor ou pastora para celebrar casamento, mas a sua igreja pode exigir, tá certo? Por isso que no curso de juiz de paz eclesiástico, nós não obrigamos, não obrigamos não seria a palavra, nós não exigimos uma comprovação que seja pastores, mas nós orientamos que seja devido à própria função eclesiástica que se faz muito a questão da celebração de casamentos. Então, é uma indicação, mas não é uma exigência. Por quê? Porque tem igrejas que pode te colocar, te autorizar como celebrante de casamento, mesmo que você não seja pastor. Assim como tem igrejas que coloca às vezes uma pessoa no campo na função de pastor, mas ele não foi consagrado a pastor, mas ele exerce funções pastorais naquele campo, como o exemplo que foi dado aqui pelo nosso irmão Antônio, que ele toma conta de uma congregação. Isso também já aconteceu comigo antes de ser pastor, e eu não era pastor, mas exercia funções pastorais. Então uma igreja pode levantar uma pessoa e falar assim: você vai cuidar da área do casamento, você é o celebrante oficial aqui dessa igreja. Uma igreja pode fazer isso. Não estou dizendo que isso é regra das igrejas. Cada igreja, como nós sabemos, tem as suas regras. Por isso que nós temos uma variedade de igrejas. A igreja evangélica, quando se fala em igreja evangélica, está se falando de uma divisão muito grande entre batistas, assembleanos, pentecostais, neopentecostais, reformadores e etc, 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 etc. Então, mas é uma igreja. É uma igreja titulada como igrejas evangélicas. Mas existem normas diferentes que regem essas igrejas. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é obrigatório ser pastor, mas se faz necessário uma autorização da sua igreja para você exercer a função
de celebrante de casamento. Sabendo disso, né, o que é o eclesiástico, né, o juiz de paz eclesiástico, ele está inserido nesse contexto, nós temos que entender agora o casamento. Nós vamos passar aqui 2 tipos de casamentos. Tem um terceiro que eu vou deixar para uma pinceladinha no final. Mas 2 tipos aqui se faz necessário para o nosso entendimento. O primeiro é muito rápido, é uma passagem rápida, mas o segundo é que nós vamos estudar a lei. Por isso que vemos aqui uma introdução com os elementos da lei, que nós vamos dar uma estudada mais a fundo na lei, tá? É um momento que nós vamos ter um entendimento melhor da parte eclesiástica. Mas aí nós vamos ter que entender agora o casamento. O que é o casamento? Primeiro, o casamento religioso, né? O que é o casamento religioso? Vamos ver lá na tela agora uma leitura rápida. Eu vou começar a falar um pouquinho mais rápido agora, mas assim, qualquer pergunta, deixou de falar alguma coisa, levante a mão daí e faz a pergunta para a gente interagir. Vamos lá. Casamento religioso. O que é o casamento religioso? Um casamento religioso ou matrimônio religioso é uma celebração em que se estabelece o vínculo matrimonial segundo as regras de uma determinada religião ou confissão religiosa. O casamento religioso submete-se tão somente às regras da respectiva religião e não depende, segundo a religião em que se celebra, do seu reconhecimento pelo Estado ou pela lei civil para ser válido. Então entenda. Nós vimos aqui através do juiz de paz oficial o casamento civil. Esse depende de regras. Só uma atenção, um minutinho dos senhores. Olhe para cá, por gentileza. Então nós vimos aqui, eu sei que essa hora dá um pouquinho de sono, dá um pouquinho de cansaço. Querem fazer um intervalo para a gente continuar ou vamos seguir? Por mim, segue. Segue? Né? Mas qualquer coisinha, bater o sono, alguma coisa, tem um cafezinho, tá aí, água, e pode dar uma levantada, fique à vontade. Porque eu sei que às vezes, lógico, nós estamos aqui desde 8 horas, né? E isso, toma um café, toma um café. A gente saiu lá às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? De onde vocês saíram? De Abrantes. De Abrantes? 5 horas da manhã? A gente não sabia bem o local de falar, a gente vai mais cedo, que a gente dá uma... Para não errar, entendi. Ainda pegou engarrafamento, estava tendo festa. Isso é compromisso, né? Isso é compromisso. 7h30? 7h20. Então veja que não é de se admirar bater um soninho, porque realmente, e ainda mais quem está sentado, só ouvindo, né? É um pouquinho. Segura a lei aí, viu? Que nós vamos ler daqui a pouco. Sim, sim. E esse é um curso mais intensivo, um treinamento mais puxado, né? Então, sim, fica à vontade. Fica à vontade. Eu vou dar uma pausazinha aqui no Facebook e daqui a pouco nós vamos voltar a transmitir novamente a terceira parte do curso, terceira e última parte. Então, quem está acompanhando, procure. Daqui a pouquinho, 5 minutinhos, a gente retorna com a terceira e última parte do curso. Deus abençoe.